Prontos para a palavra? Glória a Deus. Estamos falando sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Cantaram uma canção muito linda nessa noite. Aleluia pela vida de vocês. Vamos cantar sempre essa canção ou temas relacionados com essa canção aí sobre a volta de Jesus. Semana passada damos início e falamos a volta de Jesus, a esperança da glória. Falamos um pouco da glória que nos está proposta, ok? A manifestação de uma glória que só com a vinda do Senhor Jesus podemos desfrutar e alcançá-la. Amém? Hoje eu quero avançar, eu quero falar da volta de Jesus, mas eu quero entrar sobre o governo dos reis. Amém? Vamos falar sobre o governo dos reis, o governo que Deus vai estabelecer através dos reis e sacerdotes. Amém? Onde estão os reis e sacerdotes? Aleluia. Queridos, a volta de Jesus, ela não é só um desejo, ela não pode ficar só no campo, se Jesus voltasse. Se Jesus voltasse ano que vem. Se Jesus voltasse daqui 10 anos. Se Jesus voltasse, ela expressa uma falta de entendimento do que de fato é a volta de Jesus. Porque não é se Jesus voltasse, não é um desejo para Jesus voltar. Meu irmão, escute isso, Jesus precisa voltar. Jesus não tem que voltar daqui 10 anos, Jesus precisava voltar agora. A volta de Jesus é algo necessário, é algo fundamental para que se estabeleça o que está prometido, para que se estabeleça o reino de Deus de uma maneira absoluta. A volta de Jesus ela tem que passar numa conotação de desejo e ela tem que passar para uma necessidade. Necessitamos. Porque não entendemos, então nós mandamos a volta de Jesus para o mais tardar possível. Porque não temos uma revelação clara do que é a vinda do Filho de Deus, porque ainda não temos uma revelação clara do que é a manifestação da sua glória, então nós temos vários planos para a volta de Jesus, mas antes que Ele volte, é importante que eu case, é importante que eu tenha filhos, é importante que eu veja meus netos, é importante que eu construa minha casa, é importante que eu fique milionário, é importante. Meu irmão, ok, isso é importante, mas isso tudo é colocado porque não sabemos ao certo o que significa a volta de Jesus. A partir do momento que essa revelação estiver clara em nós, tudo deixa de ser importante, porque o que é importante é que Ele venha, e venha já. Maranata, ó vem Senhor Jesus, amém? Eu quero ainda ouvir você cantando, eu quero ouvir você ainda orando, eu quero ouvir você ainda falando no teu dia a dia, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, amém queridos? Vamos falar sobre esse dia, esse grande dia na Bíblia, ele tem, parece que 2 momentos, ou a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus, com momentos que no mínimo são paradoxos, são diferentes um do outro. Por exemplo, 1 Tessalonicenses no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala do dia e da hora da vinda do Senhor Jesus. Olha como ele se expressa e o que ele entende sobre a vinda do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas da vinda do nosso Senhor Jesus, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, o apóstolo Paulo está falando sobre a vinda do Senhor Jesus, dizendo, será como um ladrão. Ou seja, será sorrateira, será surpreendente, ok? Como que um ladrão chega, né? O ladrão geralmente ele chega quietinho, na ponta dos pés, medindo os passos, né? Medindo a respiração, porque ele não quer ser pego, ele quer chegar e ninguém perceber que ele está chegando. Mas quando Jesus fala da vinda dele, Jesus já fala de um momento diferente. Veja Mateus 24, o versículo é o 27.
Porque assim como o relâmpago, olha o que Jesus está dizendo. A vinda do Filho do Homem será assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Não parece dois momentos diferentes? Primeiro, um ladrão. Depois um relâmpago. Você já viu um ladrão chegando como um relâmpago na sua casa? Tchan, cheguei! Né? E você, ladrão, seja bem-vindo. Percebe que são momentos diferentes? Um é um ladrão, o outro é um relâmpago. Agora, será que ele está falando de duas vindas? Ou será que ele está falando de... O que ele está falando? Não sei. Mas que de fato são momentos diferentes, são. A Bíblia, quando Jesus, no seu sermão profético, ele fala da sua vinda, ele fala que será como nos dias de Noé. Vamos observar isso. Mateus capítulo 24, o versículo 36, Jesus está profetizando, falando do princípio das dores, e ele entra e pergunta, quando que será a vinda? Que dia que é? Ele fala, olha, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, não tem essa informação, nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai sabe a vinda, o dia da vinda. Agora, existem alguns sinais, ele está falando, existem alguns sinais, existem algumas dicasinhas para você ficar de olho, para você perceber quando será. E ele diz no versículo 37, ele fala assim, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então ele dá um sinal, será como nos dias de Noé. Agora, a pergunta é, como foi nos dias de Noé? Versículo 38, ele fala, pois nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento. Eram os dias de Noé. Que dia terrível, né? Que povo depravado, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Meu Deus. Até o dia em que Noé entrou na arca. Veja o versículo 39. Esse aqui é um detalhe interessante. E eles quem? Os que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. E eles nada perceberam. Não estavam percebendo os dias que eles estavam vivendo. Não percebiam a situação que eles estavam envolvidos. Não percebiam o ambiente que eles estavam inseridos. Ele diz assim, e eles nada perceberam. Até quando que eles não perceberam? Até que veio o dilúvio e levou a todos. Enquanto Noé e sua família não houvera entrado na arca, ninguém percebia nada. Ninguém percebia. Não sabiam que dia estavam vivendo, não percebiam os sinais dos tempos, não percebiam a condição que estavam inseridos, e assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Jesus estava dando um sinal. Esse será um sinal. Esse será um sinal. Agora, o apóstolo Paulo, quando ele fala, eu imagino que ele interpreta esse sermão de Jesus, em Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses 5, o apóstolo Paulo usa uma expressão meio que semelhante, parecido. Ele fala assim, quando disserem paz e segurança, quando disserem tudo está comum, tudo está tranquilo, tudo anda dentro dos conformes, pode casar, dar-se casamento, comer e beber, viva a tua vida, vida notória, paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Perceba que Jesus está dando um sinal. Agora a pergunta é, que crime há? Que pecado há em comer, beber, casar e dar-se em casamento? Para que Jesus diga isso é um sinal. O problema não está no casar, comer, beber e casar e dar-se em casamento. O que Jesus está dizendo é o seguinte, é que ninguém percebeu nada. Só foram perceber a hora que a arca foi trancada. Irmão, a impressão que eu tenho é que a vida social, a vida do nosso ritmo, ela pega um embalo que ninguém percebe a condição que está vivendo. Você começa a entrar numa cultura mundana, filosofia mundana, pecados.
Você começa a ser inserido num contexto que você já não sabe o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Você começa a ficar distante das verdades bíblicas. Se você observar, o mundo não consegue discernir nada. Ele pode ter a opção sexual que ele quiser, ele pode ter o destino do casamento dele que ele quiser, ele pode ganhar o dinheiro da forma como ele quiser, ele pode colocar na sua boca as palavras que ele quiser, ele pode dar os passos na vida dele que ele quiser, ele não percebe no que ele está se envolvendo. Mas parece que vai chegar um dia, e Jesus fala assim, o dia que Noé entrou na arca, e fechou a arca, e nesse dia veio plena destruição, aí todo mundo percebeu. Que mundo é esse que estamos vivendo? Que situação é essa que estamos vivendo? Querido, quando você fala de escatologia, você entra em várias doutrinas, em várias linhas teológicas. Existem aqueles pré-tribulacionistas, existem os pós-tribulacionistas, existem os atribulacionistas, existem muitas letrinhas, é uma sopa de letrinha que mais confunde do que explica. Agora, o que eu quero te dizer é o seguinte, o que a Bíblia nos mostra, de uma maneira simples, o que eu entendo, o que nós podemos perceber, é que vai chegar um momento que Jesus vem e arranca você daqui, como ele fez com Noé, e o mundo vai sofrer uma grande angústia. E só depois que você é tirado daqui, o mundo vai perceber, meu Deus, que mundo é esse que estamos vivendo? Bem que eu sabia, bem que eles falavam que estava errado, bem que eles falavam que não era para caminhar assim, bem que eles anunciavam que não era para viver dessa forma. Parece que enquanto a igreja está aqui, a igreja ela trabalha um senso de equilíbrio. Mas a hora que entrar na arca, como nos dias de Noé, ok? Então a vida é como se escama dos olhos caíssem dos olhos da sociedade e eles percebessem por causa do juízo que vem sobre a terra. Jesus diz assim, vem plena, repentina destruição. O apóstolo Paulo diz, assim como dores de parto. A Bíblia está dizendo que após esse levantar da igreja daqui, o mundo sofrerá grandes angústias. Agora ele diz, não, está tudo bem, nós temos o controle, nós conseguimos controlar a natureza, nós conseguimos controlar a camada de ozônio, nós somos tudo, nós podemos tudo, mas o dia que a igreja sair, haverá uma repentina destruição. Agora preste atenção nisso, o apóstolo Paulo diz que para nós a igreja, isso não será uma surpresa. Olha só, quando disserem paz, versículo 4, vamos passar para o 4, mas vocês irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Então a vinda do Senhor não será uma surpresa para você. Amém? Quantos esperam a vinda do Senhor para agora? Opa, pastor, daqui a um ano, tá bom. Não nos será pego de surpresa. Amém, queridos? Vamos avançar. Quando nós lemos as cartas da igreja, as cartas às igrejas apocalípticas, nós encontramos ali a menção daquelas cartas, a carta àquelas igrejas. Nós podemos interpretar aquelas igrejas de três maneiras. Uma, entender que aquela igreja são questões locais ou geográficas. Então a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna. Então são cartas, nós podemos interpretar que são cartas direcionadas a uma determinada região. E se interpretarmos elas como cartas regionais ou geográficas, então ela tem um valor histórico. Mas também nós podemos olhar as cartas da igreja do Apocalipse dentro de um aspecto moral. E se olharmos para as cartas da igreja às igrejas do Apocalipse um aspecto moral, então nós temos muito que aprender com elas. Tem um ensino ali para consertarmos as nossas condutas, para alinharmos as nossas vidas de acordo com o que está escrito. Mas existe uma terceira maneira de ler as cartas, a carta às igrejas do Apocalipse. E a terceira maneira é uma conotação profética. E se elas têm uma conotação profética, então as igrejas do Apocalipse, elas deixam de ser apenas de um cunho geográfico, um cunho moral, e passa a ter o anúncio das coisas que virão.
E através daquelas igrejas, nós podemos observar e entender o movimento de Deus no tempo e nos interpretarmos como um sinalizador das coisas que virão e criarmos expectativas. Não temos tempo para ver as cartas a todas as igrejas, mas quando nós olhamos para a igreja de Filadélfia, por exemplo, a igreja de Filadélfia, em Apocalipse 3, nós podemos interpretar que a igreja, podemos entender a igreja dentro do aspecto profético. A igreja de Filadélfia é uma igreja do arrebatamento. É a igreja do arrebatamento. Por que você está dizendo isso, Kelsey? Vejam, Apocalipse capítulo 3, o versículo 10. Você conhece a carta, mas não temos muito tempo, mas no versículo 10 ele diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, ou tribulação, que está para vir sobre todo o mundo. Essa igreja é uma igreja que está recebendo, certo? Ele está dizendo, ele está recebendo, ok? E um livramento para uma opressão, uma tribulação que veio sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Versículo 11, ele diz assim: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Queridos, quando nós olhamos para essa igreja, nós podemos interpretar essa igreja como a igreja do arrebatamento. A próxima igreja, que é a igreja de Laodiceia, você vai encontrar uma igreja que está debaixo de tribulação e de prova. É uma igreja que começa a mostrar quem ela é. Não és fria e nem quente, porém és morna. Então nós podemos interpretar as igrejas dentro de um cunho profético. Agora, João, ok? João, ele está interpretando o que Deus está mostrando para ele. E aqui na igreja de Filadélfia, nós vemos uma igreja sendo retirada antes de uma grande tribulação, antes de uma grande angústia sobre a terra. Preste atenção nisso. Todas as vezes que grandes nações entram em guerra, ou vão entrar em guerra, a primeira coisa que eles fazem, você sabe o que é? Eles removem os seus embaixadores daquele lugar. Amém? Você está aí, igreja? Antes de uma grande guerra, antes de um momento de grande angústia, o Senhor vem e arranca eu e você daqui. Aleluia! Por que Ele nos arranca daqui? Por quê? Qual é o propósito? Veja no Apocalipse capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: depois dessas coisas, ele continua na visão, ele continua interpretando as coisas que virão. Abrindo parênteses, ele diz assim: eu venho em breve, ok? Na igreja de Filadélfia, cuidado para ninguém roube a tua o quê? Coroa. Guarde essa palavra, coroa, ela tem muita importância nesse contexto da vinda do Senhor Jesus. Depois dessas coisas eu olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo, como trombeta disse: suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Que coisas? Depois do quê? Depois do grande livramento. Depois que somos arrancados daqui. O que vai acontecer depois dessas coisas? Depois desse arrebatamento, depois desse rapto, depois dessa salvação tremenda, o que vai acontecer? Vamos ver o versículo 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era do aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circuncidava o trono. E ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Que visão é essa? Que visão é essa que ele viu? Ele viu um trono,
E agora nesse trono, ele vê ao redor desse trono 24 tronos. E nesses 24 tronos, ele vê 24 anciãos, seres. 24 seres, que ele diz que são anciãos. E nesses seres, nós temos visto que há coroas. Preste atenção nessas coroas. Quando a Bíblia fala de coroa, a Bíblia usa duas expressões, o Novo Testamento principalmente. Usa duas expressões para se referir à coroa. Preste atenção nisso. E isso faz todo sentido à vinda do Senhor Jesus. A primeira expressão que a Bíblia usa para coroa é diadema. Diga, diadema. O que é o diadema? Diadema é a coroa colocada na cabeça do rei, do imperador, do soberano, do governante. Esse é o diadema. Então os reis, os poderosos, tinham em suas cabeças o diadema, uma coroa real. Ok? Agora a segunda palavra que é usada para coroa na Bíblia, a segunda palavra é Stéphanos. Diga, Stéphanos. Stéphanos é a palavra coroa, mas a ideia de coroa Stéphanos é uma coroa de valor olímpico, é uma coroa de valor militar, e é uma coroa de valor nupcial. Valor olímpico. Quando o corredor ou o atleta olímpico participava da maratona ou da competição, e ele vencia aquela maratona, aquela competição, então ele ia até o responsável por aquela, a autoridade máxima daquele lugar, e aquela autoridade colocava sobre a cabeça dele o Stéphanos, a coroa de vencedor. No aspecto de valor militar, tem a mesma conotação. Então o soldado ia para a guerra, e lá na guerra ele empreitava a batalha, ele enfrentava os seus inimigos, e ele vencia as batalhas, e quando ele voltava, as autoridades militares o coroavam com o Stéphanos, dizendo, você é um vencedor. O valor nupcial, a coroa Stéphanos, ela também tem um valor nupcial, se referindo à noiva, a noiva, quando ela ia se encontrar com seu noivo na festa do casamento, então ela colocava aquela tiara com a sua grinalda, e aquela tiara e a grinalda para se encontrar com seu noivo, para se encontrar com seu futuro esposo, chamado Stéphanos. Amém? Vocês estão aí, igreja? Quando a Bíblia fala de coroa, a Bíblia está falando de diadema, é para o nome daquele que reina para sempre. Na sua cabeça tem vários diademas. Mas sobre a cabeça do ser vivente, sobre a cabeça daquele que vence, sobre a cabeça daquele que é a noiva, vai sobre ele uma coroa chamada Stéphanos. Amém? Agora, preste atenção nisso. Qual é o nosso problema com relação à vinda do nosso Senhor? O problema da nossa relação com a vinda do Senhor é que ela provoca em nós um tipo de medo, um tipo de receio. Então, quanto mais demorado for essa vinda, mais confortável é para mim. Por quê? Quando nós falamos da vinda do Senhor, nós estamos de cara com algo chamado o tribunal de Deus. E esse tribunal de Deus, meu irmão, a coisa vai pegar. E o ensino que nos foi passado, pelo menos para mim, é que esse dia será um dia terrível, o dia de maior vergonha que alguém possa passar. Ou seja, estou eu, você, fomos arrebatados, bonitinho, Senhor Jesus, aleluia. E agora vamos entrar numa fila, e essa fila é a fila do tribunal. E todo mundo ali, né, tremendo, ai meu Deus, vai você na frente. Por que esse medo? Porque diz a história, conta a lenda, que nessa história há um telão gigantesco celestial, de alta definição, e um som Dolby Sound 5.10, não sei das quantas. E de repente, se ecoará uma voz lá do céu, daquele som, e vai chamar. Quem que ele vai chamar? Carlos. A Bíblia diz que o som é como, a voz dele é como o som de muitas águas. Você pode imaginar o som, vai tremer, todo mundo vai temer essa voz. E aí vai o Carlos lá, né? Tudo encolhidinho. Chegou meu dia.
Senhor, tem misericórdia de mim. E naquele telão, todo mundo olhando, né? Agora vai cair a casa dele. E aí vem aquela voz de novo: Carlos, no dia 8 de setembro do ano de 1985. Não, Deus, esse dia não. E foi nos ensinado que será um dia de expor os pecados e julgar o pecado de cada um. E a igreja passou a ter medo desse dia. Posso te contar um segredo que já foi revelado, não é mais oculto? O teu pecado já foi julgado, já foi condenado, e todos os pecados já foram perdoados. E todos os teus pecados foram lançados para o mar do esquecimento do nosso Deus. E dos teus pecados Ele não se lembra mais. Não há mais condenação. Esse dia não vai existir. Essa situação não vai existir. Esse constrangimento você não vai passar. Não vai. Mas o que então que é o tribunal, pastor? A Bíblia fala do tribunal. A palavra tribunal é a palavra bema. O que é o bema? O bema era onde sentava o imperador. Com a sua cabeça estava o diadema, e ele sentado no seu trono, e o vencedor que vinha de ter competido a maratona, e ter vencido, o militar que havia vencido as batalhas, que havia enfrentado as batalhas da vida todos os seus dias, aquele que enfrentou, que creu que ele era mais do que vencedor, ele chega até o bema, que é o tribunal, que é o altar, que é o trono, e aquele que tem na sua cabeça o diadema, a coroa que reina para sempre, ele vai coroá-lo com a coroa de glória, dizendo: servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. Esse é o tribunal de Deus. Aleluia! Vem, Senhor Jesus. É a noiva. Você pode imaginar a noiva no dia do seu casamento, toda bonita, pagou caro no vestido, e antes dela se encontrar com o noivo, um telão na igreja: ó, você é pecadora, no dia 5 de setembro, no dia 14 de novembro, no dia 25 de dezembro, expondo a noiva na frente do seu noivo. Não, esse dia não existe. Esse dia será o dia da tua coroação. Amém? E ele diz: eu venho sem demora. Só não perca a tua coroa. Deseja essa coroa. Olha o que o apóstolo Paulo fala quando ele entende dessa coroação. 2 Timóteo, por gentileza. Vocês estão aí, igreja? A vinda do Senhor Jesus é o grande dia para nós. 2 Timóteo no capítulo 4, ele fala assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de libação. Ou seja, eu já estou velhinho. O apóstolo Paulo está falando: está próximo o tempo da minha partida. Olha, eu já sei, daqui a pouco eu vou morrer. Versículo 7, ele fala assim: combati o bom combate, terminei a corrida, e eu guardei a minha fé. Eu corri a carreira, eu enfrentei as batalhas, e eu estou pronto. Versículo 8, ele diz assim: agora, sabe o que me resta? Sabe o que está me reservando lá no céu? A coroa, o Stéphanos, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que... Quantos amam a sua vinda? Essa é a coroa que te está proposta, meu irmão. Vem, Senhor Jesus, vem. Aleluia, tremendo. Vocês estão entendendo, igreja? Querida, essa é uma mensagem que me inspira e que inspirou a igreja primitiva, e que é essa mensagem que vai te inspirar a vencer as suas batalhas. Querido, a vinda de Jesus não é um desejo, é uma necessidade. Por quê? Olha o que ele continua na visão. Ele está vendo os 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos? E uma segunda pergunta: será que são somente 24 anciãos? Quem são? E quantos são, na verdade? Quem são? Capítulo 4, versículo 4 de Apocalipse, ele fala um pouquinho, ele faz algumas menções, ao redor do qual estavam outros 24 tronos,
E assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça deles haviam coroas. Pergunta para você, para nós um pouco entendermos quem são esses anciãos. Pergunta: quem é que está assentado nas regiões celestiais? Cri, 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 cri. Pergunta número 1. Quem é que está assentado com Cristo nas regiões celestiais? Quem? Ah, é você. Diga: sou eu. Faça como o argentino, por acaso sou eu? Agora, uma outra pergunta. Quem são? Ou quem é o único ou os únicos que recebem coroa no céu? Quem? Quem será coroado? Quem? Quem? Está na dúvida, né, meu irmão? Viu por que Jesus não pode voltar ainda? Você não quer que ele volte? Quem é que está sentado nas regiões celestiais? Você, diga eu. Quem será coroado com o Estéfano nas regiões celestiais? Diga eu. Meras semelhanças. Esses anciãos estão assentados e eles estão coroados. E tem um terceiro elemento que nós vamos ver no futuro. Eles estão vestidos com vestes brancas. Quem recebe vestimentas brancas no céu? Eu, você. Quem são esses anciãos? Esses anciãos estão falando da igreja. Você é um deles. Você é um deles. Vamos avançar. Quando João vê 24 tronos, João, ele é um judeu, um hebreu, ensinado dentro dos padrões bíblicos hebraicos. A mente de João de um templo, de um santuário, ela pode divagar até 3 lugares somente. Ele não tem outro mais que 3. Ele tem o templo de Moisés, ele tem o templo de Salomão, e ele tem uma readaptação ou uma adequação do tabernáculo de Davi. Esses 3 templos é o que tem na mente, a fotografia que João tem na sua cabeça. E quando Deus trabalha com a revelação, Ele trabalha com aquilo que você tem, aquilo que você pode compreender. Quando ele vê o trono, e ele vê 24 tronos, ele tem à mente os santuários que haviam na história de Israel. E quando ele entra e ele lembra, e ele era um grande conhecedor, e ele tem o entendimento que nos dias de Davi estabeleceu 24 turnos de adoração dos seus sacerdotes. Quando João vê 24 tronos, ele está limitado à visão que haviam 24 turnos no templo. E aquele templo representa 24 anciãos assentados. Por isso ele tem uma visão de 24 somente. Somente 24. Porque era o que ele podia ver, é porque ele podia entender, ok? Mas o que são esses? Vejam Apocalipse, capítulo 5. A pergunta é: quem são eles? E o que eles estavam fazendo ali? Eles não são anjos, eles não são seres viventes, eles são anciãos, e eles estavam lá. Veja aqui: então vi na mão direita daquele que está sentado no trono, um livro em forma de rolo, ok? Escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Que livro é esse, meu irmão? Esses são o livro das tribulações. Esse é o livro das tribulações. Versículo 2. Vi um anjo, e esse anjo era poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper ou de abrir os selos e de abrir o livro? Quem? Quem pode fazer isso? Versículo 3, mas não havia ninguém, não havia ninguém.
nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. O anjo poderoso, não era qualquer anjo, mas um anjo poderoso, provavelmente um anjo de alto gabarito no céu. O anjo chega diante de uma situação e João está vendo, ok? João está assistindo a visão. João entrou numa dimensão espiritual e ele está recebendo revelações, e depois ele escreve tudo. E ele vê um anjo preocupado dizendo: o que eu vou fazer? Quem é que vai abrir? Não há ninguém. O anjo, ele não sabia, o céu não sabia quem poderia fazer isso. Não havia revelação, era um mistério oculto. Ninguém sabia, ninguém teve acesso a isso, salvo, a Bíblia diz, vimos a semana passada, um mistério que esteve oculto por séculos, mas agora foi revelado a quem? A quem? Quem é nós? Eu, você, a igreja. Os anjos dos céus não sabiam. A Bíblia diz que os anjos anelam por compreender o Evangelho, porque eles queriam pregar o Evangelho. Você sabia que o que você sabe, os anjos não sabem? O anjo não sabia, ele pergunta: quem vai abrir? Versículo 4, Apocalipse 5, 4. E chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Pode ir avançando para mim, tá? Então um dos anciãos me disse. Quem é esse ancião? Quem? Deus. Mas daí são vários deuses, né? Porque um dos anciãos. Quem são esses anciãos? Um dos anciãos me disse: não chore. Pare de chorar, João. Eu sei quem vai abrir esse selo. O céu não sabia. Mas entrou alguém lá no céu agora. Ei, eu sei. Pare de chorar. Agora eu sei. A Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida de principados e potestades, de anjos e governadores, e será conhecida pela igreja. Vocês estão aí, igreja? Chega no céu um povo que tem uma revelação diferente, que tem uma informação diferente. Ele diz: epa, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Pode avançar. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra. Pode ir passando, tá? E eles cantavam um cântico. Precisa vir o 6 antes, tá? Joga o versículo 6 para mim. Apocalipse 5, 6. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, e em pé no centro do trono. Um cordeiro. Quem é o cordeiro? Vocês estão aí, igreja? Um cordeiro é Jesus, tá bom? Isso fica claro. Cercado pelos 4 seres viventes. Quem são esses seres viventes? Nós sabemos que são querubins alados, que têm olhos por várias partes do corpo. Seres diferentes. Daniel viu esses seres, Isaías viu esses seres, Ezequiel viu esses seres e João viu esses seres. Então nós temos aqui o Cordeiro, Jesus, temos um outro ser que é chamado de 4 seres viventes e pelos anciãos. Numa outra versão está falando e entre os anciãos. Estava ali entre os anciãos, no meio dos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre a terra. João vê no céu o Cordeiro, os seres viventes, e agora ele vê os anciãos. E quando ele tem essa visão, ele começa a perceber que começa uma música no céu. Começa um culto de adoração, e uma canção começa a ser cantada no céu. Veja o versículo 9. E eles cantavam um cântico novo. Era um cântico novo, ok?
Até então esse canto não havia cantado, não existia esse cântico. E o que eles cantavam? Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10. Tu os constituíste reino de sacerdotes. Olha só o que está falando. João está tendo uma visão e lá no céu, o Cordeiro, os seres viventes e os anciãos começam a cantar, junto com os anjos, começam a cantar, e tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E o que essa geração, o que esse grupo vai fazer? Eles vão o quê? Reinar sobre toda a terra. Aleluia, continua o versículo 11. Então olhei e vi uma voz de muitos anjos. Quantos anjos? Segura aí. Quantos anciãos ele tinha visto? 24. Porque tinham 24 tronos. 24 tronos, logo 24 anciãos. Mas olha o que João está vendo agora. Olha o que João está vendo. Então olhei e vi uma voz de muitos anjos. Quantos anjos? Muitos anjos. Ok? Muitos anjos. Certo? Troca essa versão para mim. Essa versão não está boa não. Muda lá. Aí. E olhei e vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes. Quantos seres viventes são? Não, seres viventes. 4 seres viventes até onde nós sabemos. Certo? Agora, quantos anciãos são? 24? Será? Se nós falarmos que 24, nós vamos adequar, nós vamos ser mais miserável que aquela seita que diz que são 144 mil. Se é 24, eu estou dentro. Nem que seja para ser o 24º. Quantos anciãos eram? Então eu olhei a voz de muitos anjos ao redor do trono, e seres viventes, que nós imaginamos sejam 4, e dos anciãos. E qual é o número dos anciãos? E o número deles. Quantos eram? Miríades de miríades, milhares de milhares, milhares de milhares, milhões de milhões, era o número desses anciãos que estavam no céu. Muitos. Todos eles coroados e todos eles reinando sobre a terra como reis e sacerdotes. Aleluia. Por que Jesus precisa vir? Porque você precisa receber uma coroa e você começar a reinar sobre a terra. A vinda do Senhor Jesus não significa que vai te levar para um lugar. Vou para o céu. A vinda de Jesus significa que você vai ser revestido de glória. E com essa glória, e com essa coroa de glória, você passa a reinar sobre toda a terra. Olha o texto, continua. Versículo 12. Que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Versículo 13. Depois ouvi todas as criaturas. Quantas criaturas? Todas as criaturas. Percebam isso. Eu ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e tudo que neles há, que diziam. Essas criaturas, ele está dizendo criaturas que estão, certo? Na terra, debaixo da terra, no mar e de tudo o que neles há. Toda criatura. Essa criatura começa a executar um louvor a Deus. E ele diz assim, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. A criatura, está falando da natureza, está falando de toda a criação, ela começa a trazer um louvor a Deus. Quando a Bíblia fala da criação, ela fala que a criação louva a Deus, ok? Mas quando a Bíblia fala da criação, ela também fala que a criação geme, grandes angústias, esperando a sua redenção. Amém? Romanos capítulo 8, ele fala que há uma grande expectativa da criação para que a manifestação dos seus filhos, dos filhos de Deus.
Então é mais ou menos assim. A criação, ela louva, mas ela louva dentro daquela teologia. Estou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Quando você vê o periquitinho cantando, ele na verdade está dizendo, estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Porque a Bíblia diz que há uma angústia na criação, há um gemido. Ela está debaixo de uma angústia, de uma prisão. E essa prisão só será liberta quando os filhos de Deus se manifestar em glória. A vinda do Senhor Jesus significa que eu sou coroado, a minha vida recebe uma unção de governo absoluto sobre toda a terra. E em torno disso, e a resposta disso, a criação começa a louvar, porque ela foi livre do cativeiro, e a terra começa a receber a paz. O apóstolo João, ele diz assim, agora, meu irmão, você é filho. Amém? Quantos são os filhos de Deus? Agora você é filho. E de fato nós somos filhos. Mas quando Ele voltar, quando Ele se manifestar, o que seremos? O que nós não sabemos. Ele diz assim, ainda não sabemos o que haveremos de ser. Mas sabemos de uma coisa, que igual a Ele, nós seremos. Meu irmão, viver como filho é viver as promessas de Deus, é viver vencendo enfermidades, é viver enfrentando os gigantes, sabendo que eu sou mais do que vencedor. Mas viver coroado de glória é viver o absoluto reino de Deus sobre a minha vida. E a vinda do Senhor Jesus libera essa unção sobre você, sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobre sua casa, e a terra viverá a glória do Senhor, amém? Você recebe essa palavra?